com tantos santos, com tantos irmãos responsáveis, no mesmo sentido, com a mesma meta, que eu possa imprimir esse desejo no nosso coração de contribuirmos contigo, Senhor, em edificar as igrejas, em cooperar com os santos para o crescimento e o aperfeiçoamento dos mesmos. Muito obrigado, que possa nos dar uma boa direção nesta manhã, retomando tudo que o Senhor tem falado para nós. Nós queremos aqui, Senhor, ser um com o teu sentimento, ser um com aquilo que está no teu coração. Abençoa esse momento, abençoa esse lugar, que teu Espírito possa pairar sobre nós, possa reinar sobre nós, reinar no nosso coração. Oh Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo fato do Senhor estar nos chamando sempre a cooperar contigo. Oh Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Quero passar a palavra aqui para o Xavier. Amém. Glória, Senhor Jesus. Amém. Anfitrião Xavier. Amém. Aleluia. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os santos aqui representados pelas igrejas. Sejam bem-vindos à localidade de Samambaia para mais um aperfeiçoamento. Senhor Jesus, que essa palavra ela possa nos alcançar, a todos nós, possa nos ajudar a cooperar melhor com o Senhor em nossas localidades. Sejam bem-vindos. Mais um aperfeiçoamento, né? E sintam-se à vontade. Só mais uma informaçãozinha. Nós temos ali ao lado 2 banheiros. Os irmãos nos perdoem, não são bem acolhedor porque só há um sanitário em cada um deles, mas na medida possível, né? Creio que todos serão ajudados. Amém. Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Senhor, muito obrigado. O Senhor está promovendo entre nós mais um aperfeiçoamento de irmãos responsáveis aqui na cidade de Samambaia. Senhor, obrigado pelos irmãos, pela vida de cada irmão. O Senhor possa falar ricamente conosco. O Senhor possa ter totalmente liberdade, falar por meio dos varões, os irmãos que vão ministrar a palavra. O Senhor possa suprir com o espírito de sabedoria e revelação. Senhor, muito obrigado. Oh, Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória. Aleluia. Amém. E todos agradecem a acolhida aqui da igreja em Samambaia, né? Samambaia, saber os irmãos que cooperam com ele aqui estarem recebendo, sediando esse aperfeiçoamento aqui na localidade deles. Eu posso abençoar essa igreja, abençoar os irmãos, abençoar as famílias aqui. Amém. É mais um aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento ele não pode ser inovador, porque na verdade estamos retomando as palavras que começamos a ouvir desde a instância, onde muitos pontos importantes foram apresentados para nós. Ali tivemos uma reunião de serviço lá envolvendo as igrejas da nossa região, e ao chegar aqui tivemos uma primeira reunião em Taguatinga, onde uma direção em cima de pontos foram apresentados ali, para que a nossa região pudesse, de uma maneira unânime, de uma maneira coesa, pudéssemos praticar. Então, essa reunião de hoje, ela retoma exatamente todas essas palavras já faladas. A diferença desse nosso dia de hoje aqui está em função da chegada do alimento diário. Algumas igrejas já entraram na primeira mensagem, outras já estão na segunda mensagem. De qualquer maneira, está muito fresquinho ainda, e vamos aproveitar essa reunião para passarmos um
uma visão panorâmica desse primeiro módulo, tá? Desse primeiro volume. O Wesley vai apresentar aqui, vai jogar aqui na parede, o curso da nossa comunhão de hoje. Então nós temos uma palavra inicial, uma palavra de atualização, depois nós temos a apresentação dos pontos que vamos daqui a pouco abrir para os irmãos poderem falar um pouquinho, envolvendo aqueles itens lá, e depois uma agenda para falar sobre os eventos futuros, tá? Então, praticamente esse é o curso. Nós vamos tirar essa tela aqui agora, vamos colocar uma outra, depois a gente retoma, tá? Para ser o curso da nossa comunhão. E hoje não vai acabar 2 horas, se Deus quiser, vai acabar 3 horas. Né? Essa reunião pretende acabar entre um período máximo de 12h30 a 3 horas. Tá bom? Eu falei 15? Vai acabar no período de 12h30 a 13 horas. Então vamos dar dinamismo para a gente poder encerrar, para poder. Ninguém pode começar a ter reunião falando sobre o encerramento dela, né? mas de qualquer maneira é isso que está pela frente até 13 horas, se Deus quiser, no máximo já vamos estar sendo servidos aqui. Ok, irmãos, então vamos pegar o nosso alimento diário, né? Vamos todos pegar o índice. Quem tiver trazido também, se não, cola com outro irmão. De qualquer maneira, também vamos apresentar isso na nossa aí na parede. Quando chega um alimento diário, um conteúdo como esse, nós temos ouvido da dificuldade que os santos têm de achar o fio da meada. O alimento diário, ele repete muitas palavras, porque o encargo que o irmão Dom tem apresentado está dentro de Onésimo, dentro das 14 epístolas do apóstolo Paulo, dentro do avião, aquelas 5 cartas, o coração da Bíblia, aqui das outras 4 cartas, fala sobre aperfeiçoamento, ambiente da igreja. Então, esse é o encargo que está no coração dele, e ele, se ele for chamado para falar em qualquer lugar, ele vai exatamente trazer isso que mais queima no coração dele e aquilo que ele sente ser mais pertinente para as igrejas atualmente. E então, quando nós vamos ministrar essas palavras, nós vemos a repetição disso, porque é um encargo dele que está espalhado nas 24 mensagens. Mas nós fizemos uma busca no alimento diário e procuramos achar uma linha dentro dessas 8 mensagens, e também achar um sentimento dentro do próprio volume do alimento diário, de maneira que mensagem após mensagem a gente possa falar essas mensagens de maneira evolutiva, um assunto, outro assunto, de maneira que haja uma ascendência, que haja um crescimento, e assim não repetiríamos as palavras como cada mensagem traz esse encargo. Então, o que vamos fazer aqui é exatamente isso: preservar o conteúdo apresentado no alimento diário, mas achar uma linha em que os assuntos possam ser apresentados de forma encadeada, de forma evolutiva. Assim, as igrejas, os irmãos que vão ouvir a palavra vão ter um forte sentimento de que há uma sequência de assuntos, e os profetas, o segundo profeta vai saber exatamente o que falar, o terceiro sabe aonde pegar, é uma troca de uma passagem de bastão. Então, foi isso que nós procuramos fazer nessa visão panorâmica dentro desse alimento diário. O que vai ser apresentado aqui não é para engessar, não é para ser uma norma para as igrejas, aqui é simplesmente um ponto de inspiração para os irmãos. Cada igreja tem suas necessidades, cada profeta, cada irmão que vai falar tem seu sentimento e pode perfeitamente arranjar dentro desse volume, dentro das mensagens, a sua própria sequência. Estamos aqui simplesmente apresentando uma alternativa, uma opção para os irmãos.
de maneira que a gente possa ter uma visualização geral e, de acordo com as necessidades que as igrejas têm, cada um pode escolher como fazer e aplicar isso, tá certo? Então é isso que vamos fazer. Não tem aqui o sentido de engessar e de normatizar as coisas, e sim de inspirar os irmãos. Então nós temos aqui o alimento diário, a série, exatamente a ideia central das epístolas de Paulo. Cada vez que chega uma comunhão dessa para nós, eu gosto de pegar as palavras e começar a trabalhar o sentido delas. Por exemplo, a ideia central das epístolas de Paulo. O que vai ser apresentado aqui são as epístolas do apóstolo Paulo, que são 14, levando em consideração o livro de Hebreus. Dentro dessas 14 epístolas, o irmão Dong vai dar ênfase num assunto central dentro das 14. De qualquer maneira, as 14 epístolas são um conteúdo para que nós possamos também entrar ali dentro. Nós entramos dentro das 14 epístolas, mas separamos a ideia central delas. Então nós não temos que nos preocupar apenas com o assunto central, que são o avião, aqueles 5 livros. Temos que verificar que esses 5 livros estão dentro das 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então uma já tarefa para todos nós seria ler, estudar, verificar os pontos principais de cada epístola dessa. Seria uma das tarefas dos irmãos que lidam com a palavra. Então está aqui a primeira dica importante. Vamos estudar as 14 e vamos enfatizar 5. Podemos ler as 14 epístolas e ao mesmo tempo ir separando, na medida que formos lendo, os pontos essenciais de cada epístola. Assim os irmãos vão ter uma visualização gigante, e tendo muita matéria-prima, muito conteúdo para falar às igrejas, já que estão estudando as 14, embora enfatizando apenas 5, tá certo? Mas de qualquer maneira os irmãos têm liberdade de trabalhar essa palavra dessa forma. Ok, então esse seria a observação a se fazer da série, a ideia central das epístolas de Paulo. No primeiro volume, nós visualizamos, e ficou bem fácil, conforme foi apresentado no índice do alimento diário, 4 grandes temas. Se você olhar para o alimento diário, vê lá o índice, tem 4 grandes troncos, tem 4 grandes temas. Então você já olha para o alimento diário de uma forma diferente. Qual é o primeiro tronco? Qual é a primeira classificação que conseguimos observar? A mensagem 1 e a mensagem 2 tratam do encargo central das epístolas do apóstolo Paulo. Ele vai fazer uma apresentação no início das 14 epístolas, mas vai se concentrar no ponto central, que são as 5. As 2 primeiras mensagens tratam disso. Tá certo? Então esse é o primeiro tronco, é a primeira classificação. Está aqui, os 4 grandes temas. Primeiro, o encargo central de Paulo. São os seus escritos. As 14 mais as 5. Nas 2 primeiras mensagens. Exato. Então, aí depois, irmãos, nós temos um aperfeiçoamento. Se você olhar a terceira mensagem, fala sobre o aperfeiçoamento oculto que Barnabé está exercendo ali, na igreja, para levar irmãos ao crescimento. Então, segunda grande classificação do alimento diário é o aperfeiçoamento, cujo objetivo é fazer com que as pessoas que estão sendo aperfeiçoadas se tornem úteis. Amém. Ou seja, os irmãos responsáveis, as igrejas, precisam enxergar dessa maneira. Nós temos um encargo para passar para os santos, que estão inseridos nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. 5 delas nós vamos enfatizar. Esses são os escritos. Esse aí é o encargo central. Na sequência, eu tenho que perceber a necessidade de aperfeiçoar os irmãos. Ou seja, é como se esse semestre, uma das ênfases nossa fosse aperfeiçoar os irmãos. E dentro do aperfeiçoamento, 2 palavras são importantes. A primeira delas é a necessidade de você estar pronto para aperfeiçoar. Então a primeira palavra dentro do aperfeiçoamento é: você tem que estar pronto. Segunda palavra dentro do aperfeiçoamento: você tem que estar aberto para ser aperfeiçoado. Então dentro do aperfeiçoamento você tem: eu estou pronto e eu estou aberto. Quem está pronto diz amém. Amém. Quem está aberto? Amém. Está aberto também para receber aperfeiçoamento. Não somente pronto,
Tem gente que sabe aperfeiçoar, mas quando é o momento de ser aperfeiçoado, ele recalcitra, ele tem dificuldades. Então veja, 4 grandes temas. Primeiro, o encargo central, as 2 primeiras mensagens. Qual é a palavra-chave? Os escritos do apóstolo Paulo. Segunda classificação, dentro daquele índice, o aperfeiçoamento, a palavra-chave, a utilidade. Depois você tem as mensagens 4, 5, 6 e 7. Essas 4 mensagens é como se ele pegasse 14, tirasse 5 e das 5 tirasse 1. 14, 5, 1. E aqui, nessas mensagens 4, 5, 6, 7, um mergulho dentro do livro de Efésios. Então veja bem, nesse momento a percepção foi: nós não estamos de certo modo preocupados a respeito da fundamentação, de fundamentar os santos. Então, essas mensagens elas não vêm com um título definido, diz apenas assim, a Epístola de Paulo aos Efésios, não tem um título direto, bem conceituado, só tem a Epístola de Paulo aos Efésios. Então, se você observar bem, dentro dessas 4 mensagens, a 4, a 5, a 6, a 7, que trata de Efésios, nós podemos entender que nós podemos retirar pontos importantes para fundamentar os irmãos durante esse semestre. Então, por isso que nós colocamos os fundamentos. Veja bem, isso aqui é para dar um sentido na sua visão do alimento diário. A primeira, os escritos. Segundo, o aperfeiçoamento. Terceiro, a fundamentação. 4 mensagens. Depois você tem, aí nós colocamos a palavra-chave, as verdades básicas. Por último, veja lá, a 8ª mensagem é sobre o crescimento, a importância do crescimento espiritual. É a 8ª mensagem. É como se o resultado disso tudo fosse exatamente o crescimento dos irmãos. Então, o que nós temos pela frente? Nós temos a responsabilidade de apresentar para os irmãos os escritos do apóstolo Paulo, enfatizando a parte central. Depois nós temos como responsabilidade ajudar os irmãos a serem aperfeiçoados. Em terceiro lugar, nós precisamos ajudar os irmãos a receberem fundamento a partir da mensagem 4, 5, 6, 7, dentro de um mergulho do livro de Efésios, e o resultado disso seria exatamente o crescimento espiritual. Compreendeu? Então, está aqui um overview, uma visão panorâmica do alimento diário. Então, dessa maneira, qualquer pessoa agora sabe o que está acontecendo e qual é a natureza dessa série, o que ele pretende, tá? Uma observação: está estritamente assim no alimento diário? Não, isso aqui é uma linha que nós desenvolvemos. Você pode ver uma outra linha e você pode trabalhar outra linha, mas essa é uma linha que, de acordo com isso, foi o que a gente viu de mais caracterizado. Nós vimos de maneira um pouco mais clara as 2 primeiras, não é? A 3 sozinha, só tem uma mensagem para falar sobre o aperfeiçoamento. A 4, a 5, a 6, a 7, terceiro grupo, um mergulho no livro de Efésios, trabalhar a fundamentação, e o resultado seria o crescimento espiritual. Tá bom? Então, ok. Então vamos ver agora o encargo do primeiro volume. Esse encargo do primeiro volume, essa avaliação que foi feita aqui, é em cima exatamente desses 4 grandes troncos, é em cima exatamente dessas 4 grandes temas. Então nós queríamos uma frase que pudesse costurar tudo isso. Tá bom? Então vamos lá. Ficou assim. Se você observar a primeira mensagem, no final da primeira mensagem você vê lá o apóstolo Paulo pregando o evangelho. Quem é salvo? Onésimo. Onésimo é salvo já quase no finalzinho da primeira mensagem do alimento diário. Lá no final, a última mensagem, a 8ª, você vê o crescimento. Então veja, nós vimos que de um lado você vê o apóstolo Paulo pregando o evangelho, produzindo Onésimo, e a última mensagem, o crescimento. Então você olha, puxa, engraçado, olha, aqui você tem o nascimento de uma pessoa e aqui você tem o crescimento dela. Então nós podemos ver que há uma sequência. É como se houvesse uma ideia de que aquela pessoa que foi salva mediante a pregação do apóstolo Paulo, que foi Onésimo, essa pessoa tem como intenção crescer. Então o que acontece nesse meio? Tá certo? Então por isso nós colocamos um trabalho longo e minucioso para a transformação de uma pessoa, que segue desde a sua salvação, na primeira mensagem, Onésimo,
até sua plena utilidade para Cristo, que é a oitava mensagem. Tá certo? Então, se nós pudéssemos falar do alimento diário como um todo, nós podemos dizer, olha, é uma série interessante, porque vai falar sobre o nascimento de alguém, o crescimento de alguém e o que acontece nesse meio. Tá certo? Então vamos aqui, o encargo geral do alimento diário. Nós podemos dizer que é do nascimento à expressão. Nasceu e ele expressa Cristo lá no final. Então vamos dar uma olhadinha. Neste volume do alimento diário, vemos o escravo Onésimo sendo salvo por meio da pregação do apóstolo Paulo. No final, vemos alguém expressando plenamente Cristo. O que ocorre nas mensagens de 2 a 7? Porque ele é salvo na primeira e ele expressa Cristo lá na última. Então, o que ocorre nas mensagens de 2 a 7? Ocorre um tratamento intensivo, como num salão de beleza, para que essa pessoa se torne um homem cheio de valor, cheio de virtudes e, por conseguinte, útil para o corpo de Cristo. Amém. Portanto, podemos vislumbrar neste volume um processo pelo qual passa uma pessoa desde seu nascimento até a plena expressão de Cristo. Amém? Amém. Sim. Aí depois o Wesley, ele vai depois o Wesley ele vai pegar os e-mails que ele já tem dos irmãos e pelo escritório da obra ele vai mandar para todos os irmãos que tem e-mail ali, quem não tiver, passa para ele, tá bom? Então, seguindo, irmãos, vamos lá, Wesley. Tá rápido demais, irmãos? Aqui é só passar uma visão mesmo geral, tá? Só para vocês terem um sentimento, tá? Só em passando. Na mensagem 1, vemos a economia de Deus nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, seu encargo central em 5 delas, e Paulo ganhando uma pessoa para Cristo. Na mensagem 1, falou sobre isso. O que o irmão necessita para crescer? O que esse irmão salvo precisa para crescer? O que os irmãos da igreja precisam para crescer, já que ele nasceu? Precisam de um ambiente adequado. Onde está isso? Na mensagem 2. A mensagem 2 apresenta um ambiente. O irmão Dong, quando falou sobre essa mensagem 2, sobre o ambiente da igreja, ele chegou até a dizer assim, ó, veja esse local de reuniões, tem flores, esse local de reuniões está arrumado, está bonito, porque precisa de um ambiente para receber os irmãos. A vida da igreja também tem que ser um ambiente harmonioso, gostoso, apropriado para receber os recém-salvos, trabalhar as pessoas que já são salvas, para que possam crescer. Então, a mensagem 2 é o ambiente necessário para que os santos possam crescer. Ok. Então, o ambiente adequado, né? Para que o ambiente da vida da igreja continue sendo o melhor ambiente para os filhos de Deus crescerem, ele precisa ser preservado, os problemas precisam ser devidamente tratados e deve haver um trabalho oculto dos Barnabés no sentido de aperfeiçoar as pessoas. Isso é o que veremos na mensagem 3. Eu abri o tutorial do Instituto e quem faz essa apresentação é o Esdras. Ele coloca assim, aqui é um tutorial e nesse tutorial eu não tenho intenção de falar de cada página do alimento diário e sim apresentar o aspecto geral deles. E aqui nós conseguimos ver 3 coisas. O primeiro, a necessidade da igreja ser preservada, para que nenhum ensinamento mundano, nada nosso possa entrar dentro dela. Tem que ser preservado dentro da igreja. Amém. Segundo, nós precisamos também saber como resolver problemas na igreja. Ele coloca lá, a igreja tem problemas, porque nós temos problemas. Mas como resolver? Aí ele fala, não é pela democracia, não é pelo autoritarismo, não é pela ordenança, a maneira é pela oração, a maneira é pela comunhão, a maneira é pelo Espírito. Louvado seja o Senhor! E nós, irmãos responsáveis, que sabemos que a igreja tem suas dificuldades, tem seus problemas, tem uma maneira de corrigir, de ajudar as igrejas, tá bom? Então, vamos aqui. A preservação do ambiente. Então você preserva o ambiente, você resolve os problemas na vida da igreja e você tem o trabalho oculto dos Barnabés. Ou seja, todos nós com um sentido de ajudar as pessoas a crescer de vida. Então está aqui os 3 pontos importantes dentro da mensagem 3. Assim você preserva o ambiente para que os irmãos sempre tenham um ambiente adequado para o crescimento. Ok, temos visto que para alguém crescer e ser aperfeiçoado, além de viver a vida da igreja, ele precisa se constituir com as verdades, aos fundamentos.
nas mensagens de 4 a 7, veremos uma série de fundamentos importantes que todo cristão precisa conhecer. Então você agora terminou a mensagem 3, agora entra a 4, a 5, a 6, a 7, os fundamentos. Aquele que entrou, aquele que foi salvo, que está na vida da igreja, uma vida da igreja preservada do mundo, precisa agora se constituir. Sim. Nós precisamos nos constituir da palavra de Deus. Tá certo? E para isso vamos entrar no livro de Efésios para ver isso. Então, as mensagens de 4 a 7. Quando temos um irmão em um ambiente adequado, mensagem 3, se constituindo e desfrutando das verdades, mensagem de 4 a 7, o resultado é o crescimento de vida. A mensagem 8 fala sobre o crescimento espiritual em 4 dos livros do apóstolo Paulo. Então, está aqui, irmãos. Isso aqui é uma visão geral, né, do que nós temos pela frente, né, desse volume 1. Isso aqui fica como uma inspiração para os irmãos, mas é uma maneira de você ver todo o volume sem muitas dificuldades. Tá certo? Então agora eu vou passar rapidamente mesmo, porque o mais importante foi apresentado, né? O mais importante foi apresentado, que é essa visão geral. Mas eu vou agora aqui detalhar, falar de outra maneira, usando agora as 8 mensagens, tá? Mensagem 1, o encargo central de Paulo. Eu coloquei ali as 14 epístolas dentro do tempo para que ninguém se perca. Antes da prisão, Paulo escreveu Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Note, são 6 livros. Ele foi preso, escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. São as cartas de prisão. Ele foi solto, escreveu Timóteo, Tito, Hebreus. Ele foi preso novamente e escreveu 2 Timóteo. Então nós já temos as 14 epístolas, tá? As 14 epístolas. Aí está aqui, né, a primeira mensagem, que já foi trabalhada, uma revelação da economia de Deus nos escritos do apóstolo Paulo, o encargo central nas 5, e Paulo prega para um escravo e este torna-se útil. O que o irmão necessita? Na verdade eu trouxe eu colei aquela observação para cá, para mostrar a evolução de uma mensagem para outra. O que o irmão necessita para crescer? Precisa de um ambiente adequado, é o que teremos na mensagem 2. Então, aí lá tem, a mensagem 2 tem como título o encargo central. Então coloquei o encargo central, Gálatas, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Vamos lá. Paulo escreveu 14 epístolas, não foi? Qual é o coração da Bíblia? Gálatas, Efésios, Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E o avião? Não são, o coração são 4. São 4. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Gálatas sai fora. Do coração da Bíblia, perdão, do avião. Exatamente. O coração é Gálatas, Efésios e Colossenses. Exatamente. O coração entra, o avião entra, Filemão. Exatamente. Então vamos lá. As 5 cartas mais importantes então são citadas. Só. Dentre essas 5 cartas, uma das mais importantes é o livro de Gálatas, mas é o capítulo 4. Se você for fazer uma entrevista de Mondonga agora, ele vai falar do capítulo 4 de Gálatas. Gálatas 4, o capítulo mais importante dessa epístola. Este capítulo apresenta um ambiente adequado da vida da igreja para o crescimento de vida. O que toda pessoa salva mais precisa de um ambiente para crescer. Aí lá apresenta a infância, a adolescência, a maturidade. É uma mensagem muito rica, muito linda, a mensagem 2. Só. Na vida da igreja, na vida humana, para uma criança crescer, ela precisa de um ambiente, ela precisa de um bom ambiente onde pai e mãe estejam por perto, de amor, alimento, disciplina, recompensa e incentivos. Mesmo que a criança seja muito rica, pelo fato de ser ainda uma criança, essa não pode ir administrar seus bens, precisa crescer.
O capítulo 4 de Gálatas fala-nos de um ambiente em que havia tutores e curadores, é o que conseguimos ver lá, só vemos isso, tutores e curadores. Disciplina, ordem, respeito é uma inferência, mas se tem tutor e curador, tem disciplina, tem ordem, tem respeito. Então, uma mensagem muito rica, né? Que apresenta como nós devemos ajudar os irmãos na vida da igreja. Subindo, as 3 maiores evidências do crescimento de vida, pode subir. Aqui é só para os irmãos verem, né? Vamos fazer agora a conexão. Para que o ambiente da vida da igreja continue sendo o melhor ambiente para os filhos de Deus crescerem, ela precisa ser preservada. O que mais? Os problemas precisam ser devidamente tratados e deve haver um trabalho oculto dos Barnabés no sentido de aperfeiçoar as pessoas. Isso que veremos na mensagem 3. Sobe. Na verdade, eu estou repetindo, né? Mensagem 3 está aqui, ó. O ministério oculto de Barnabé aperfeiçoar as pessoas. Palavra-chave: preservar a igreja, resolver os problemas, transformar pessoas inúteis em pessoas úteis. Pode subir. Ó, pode subir. Ó, o 2 aqui, ó. Como resolver os problemas? Não existe igreja perfeita. Irmãos, não existe igreja perfeita. Então, haverá problemas. Nós temos que saber como resolver os problemas na vida da igreja. E a maneira é pela oração, pela comunhão, pela palavra, no amor. O ministério oculto pode subir. Temos visto que para alguém crescer e ser aperfeiçoado, além de viver a vida da igreja, ele precisa se constituir com as verdades, os fundamentos. Nas mensagens de 4 a 7, veremos uma série de fundamentos importantes que todo cristão precisa conhecer. Ok, aí vamos entrar um elemento novo aqui, ó. A epístola de Paulo aos Efésios. Esse é o título da mensagem lá. Mas nós colocamos o primeiro fundamento. Aí vamos trabalhar em cada mensagem dessas 4 os fundamentos importantes que precisamos dar para os santos. Então, olha aqui, ó, o que nós identificamos? O conceito sobre a economia de Deus e a bênção do Deus triuno. Amém? Não, são 2 pontos de verdade importantes. Tá certo? Amém. Já é violento, ó. A economia, o que é economia de Deus, aí vai definir. Aí você tem que entrar nos livros. Pega o livro Economia de Deus, do irmão Lee, estuda lá a definição, os livros do irmão Dom que tem conceituação sobre a economia de Deus, os diamantes que tem economia de Deus. Estuda a economia de Deus para poder apresentar para os irmãos. E a bênção do Deus triuno, Pai, Filho, Espírito. 2 grandes verdades que os santos precisam absorver. Segundo fundamento: se você for ver o alimento diário lá, a mensagem número 5, não está nessa ordem não. Graça, redenção, santidade, filiação. Mas isso é coerente. Primeiramente você tem que saber o que é a graça do Senhor, fazendo com que Ele se mova para dar para nós a redenção. Depois o próximo passo dos filhos de Deus, a santidade. E depois eles vão ter a filiação. Então está uma sequência, ó. Então, nós estamos trabalhando agora os fundamentos para os santos, nesse ambiente adequado da vida da igreja. Vamos lá, subindo. A epístola de Paulo aos Efésios, vamos lá. 3º fundamento: a salvação, a transformação e o viver dos filhos de Deus. Essas 3 palavras estão lá, estão embaralhadas, mas a gente olhou, opa, salvação. Nós temos que apresentar para os irmãos a salvação. Irmãos têm dificuldade de saber se são salvos, se são eternamente salvos. Esse é o momento que os irmãos responsáveis das igrejas devem entrar nesse ponto e estudar sobre a salvação e ajudar os irmãos nesse sentido de apresentar para eles o que é a salvação, o que garante que eles são salvos eternamente. Isso traz muita ajuda para as igrejas. E depois a necessidade de que cada um seja transformado. Na igreja precisamos de transformação. E por último, precisamos de um viver onde se expressa o Senhor. Então está aí a mensagem 6. Mensagem 7, a epístola de Paulo aos Efésios, o 4º fundamento: a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Os fundamentos estão aí. Aí, quando temos um irmão em um ambiente adequado, mensagem 3, se constituindo e desfrutando das verdades, mensagem 4 a 7, o resultado é o crescimento de vida. A mensagem 8 fala sobre o crescimento espiritual. Subindo,
eu achei muito rico. Quando você abre lá a mensagem 8, está lá as 3 faixas etárias e espirituais. Ele vai mostrar o crescimento, só que houve um crescimento lá na mensagem 3. Mas aqui nessa mensagem 8, o crescimento vai ser a partir desses 4 livros aqui, ó. 4 livros: Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Então ele amplia o conceito do crescimento de vida e mostra, né, nesses 4 livros centrais de Paulo, como é que se dá o crescimento de vida. E diante disso tudo, chegamos à conclusão. Lá também está, no último dia, lá diz: Deus está trabalhando. Vamos falar: Deus está. Então, o que nós temos aqui é uma visão rápida, né? Mas que dá condições de subir no monte e ver as 8 mensagens dentro de uma certa ordem. Sobe lá de novo. Lá. Aqui termina, né? Agora sobe lá de novo. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Aqui. Achei interessante. Se você olhar para esses 4, se você olhar para essas 8 mensagens, para esse primeiro volume, você vai ver 5 personagens, 5 coisas importantes. Primeira coisa importante, que é o personagem número 1 desse volume. Um personagem é Onésimo. Você vai ver o tempo do Onésimo. Você vai ver o ambiente, que é a vida da igreja. Você vai ver lá os tutores ajudando o Onésimo que está na vida da igreja. Você tem um conteúdo, são as lições, as mensagens de 4 a 7. Eu esqueci uma palavra aqui que é o resultado, o crescimento. Então seria mais uma palavra: personagem, isso, vai colocar. Personagem, ambiente, tutores, um conteúdo e um resultado que é o crescimento. Amém. Parece uma pequena faculdade, não parece? O personagem é o aluno, é o Onésimo. O ambiente é a escola. O tutor seria o professor. O conteúdo seriam as lições. E o resultado, ele foi aprovado. Ele cresceu em vida. Então, está aqui várias maneiras de você ver esse volume, de modo a você ser ajudado na preparação das suas mensagens, tá? Isso aqui é apenas pontos para inspiração e não para engessar os santos, tá bom? Então, Jesus é o Senhor. Mais uma dica importante: nós temos celular. No celular nós temos o inário. Olha aqui, ó, uma coisa que eu fiz ontem, achei muito interessante. Você, quando olha para essas mensagens e tem lá, por exemplo, crescimento, tem santidade, tem redenção, eu vou lá no meu inário e escrevo a palavra redenção e aparece o hino. Eu vou olhar para esses hinos e vou ver qual é o mais apropriado para aquele tema. Qual o mais apropriado para aquela mensagem. Não vou colocar só porque apareceu a palavra redenção, vou lá colocar. Não, verifica se aquele hino sobre redenção ajuda a liberação do seu encargo. Então, se você faz isso antecipado, você tem uma palavra e você já tem alguns hinos na mão que pode sugerir para o serviço de música cantar, para que os irmãos já comecem a cantar o encargo da mensagem. Isso também vai trazer muita ajuda, tá? Do que a gente está falando uma coisa e cantando outra completamente diferente. Não que não possa, mas o melhor é que a gente possa cantar hinos que reforcem o encargo da mensagem. E a maneira de você fazer isso é pela busca do inário. Então, está aí uma dica para os irmãos. Agora, Wesley, joga aquela outra tela lá. Irmão, diz amém? Amém. Então, desde a conferência, nossa região foi encorajada a praticar os seguintes pontos: apresentar uma liderança mais definida nas reuniões, no sentido de a figura dos irmãos responsáveis, como pastores, ajudando a receber os irmãos, se preocupando com as ovelhas, se preocupando com o nível das reuniões, com as fases da reunião, né? Nós falamos isso na reunião passada. Depois, preocupar-se com os fundamentos da palavra. Nós falamos sobre isso também na reunião anterior. Os postos avançados.
falamos sobre as 12 lições, nós ainda não fizemos essas 12 lições, talvez sejam entregues lá em Goiânia, não foram feitas ainda. E a leitura do livro de Gálatas, como é que está sendo a experiência, as igrejas que estão praticando, poderem falar um pouquinho como é que está essa experiência, se estão dando conta, se está saindo conforme a gente convidou ou sugeriu, ou se não está dando conta por algum fator. Vamos poder ouvir um pouco os irmãos sobre essa experiência, onde pode estar dando certo, pode não estar. Queríamos ouvir os santos. O grupo familiar de cuidado mútuo, né, o GFM, como é que estão? Jovens, adolescentes, pais, né? Nós tivemos ali também uma comunhão da necessidade de nós reforçarmos mais o serviço de jovens, darmos mais força para os irmãos que cuidam dos jovens, para saber, para eles poderem levar nossos jovens adiante. E depois queremos ouvir também os irmãos sobre a reunião que nós tivemos para os pais. Como é que os irmãos viram a reunião, se aquela reunião atendeu o objetivo, se tem coisas que precisamos melhorar. Então os irmãos têm liberdade de falar um pouquinho sobre aquela reunião, tá? Sócio do Evangelho, foi chamado vários irmãos para apoiar o fundo, no sentido de gerar esses sócios para estar mais próximo dos santos e assim todos os irmãos poderem participar, né, com um pouco, a fim de reforçar o fundo para as várias despesas que a obra tem. Ok, então nós queríamos abrir para os irmãos um pouquinho para falar sobre esses pontos, tá? A gente pode pegar a letra A, B e assim por diante na sequência, e já pode até mesmo falar um pouquinho sobre o que vocês ouviram também aqui como instrução sobre a sequência das mensagens que nós teremos pela frente. Então vamos abrir agora para as igrejas poderem falar a respeito disso e do que nós acabamos de falar, que foi sobre a palavra, tá? Jesus é o Senhor. Na última reunião na Itaguatinga foi colocado esse item que aqui nós teríamos. Sim, aí nós estamos lembrando que esses 6 pontos, 1, 2, 3, esses 5 pontos aqui, nós trabalhamos lá em Itaguatinga e que seria o nosso conteúdo para o semestre. Então vamos ver em que pé está, as dificuldades que nós estamos tendo, ou então também o sucesso que nós estamos tendo. Vamos abrir agora para os irmãos. Se sintam encorajados, né, estimulados mesmo para cooperar e contribuir para o enriquecimento dessa reunião, tá? Quanto mais irmãos falarem, né, aqui não tem julgamento, todos nós estamos jogando no mesmo time, estamos aqui para aprender um com o outro. Jesus ao Senhor. Amém. Tem um microfone aí para passar para os irmãos?